Então, veio um pessoal para cá, um coletivo, eu não lembro bem como que era o nome do coletivo, mas era um coletivo estrangeiro, e que a gente estava lá. Estava lá de que forma? Não é o estar simplesmente contido, é o estar pertencendo. Esses alunos, quando eles participaram da Bienal, eles deixaram a marca. Deixaram a marca na cidade, e deixaram a marca neles, e deixaram uma credibilidade na própria escola, no próprio bairro, de que isso é possível. Então, isso não fica na educação artística, nas artes. Isso permeia todas as outras atividades, todas as outras disciplinas. E, ao mesmo tempo em que no começo do projeto, eu tinha um discurso de dizer assim, professor de arte sofre, quem quer trabalhar com projeto, sempre trabalha isolado, porque a questão interdisciplinar é sempre difícil. A gente sempre fica com esse discurso pronto também, porque é uma forma da gente em si mesmar, virar uma ostra, e também fazer algo como defesa, e dizer que aquilo ali é meu. Então, eu acho que metade do projeto, eu tive desses anos, eu tinha esse comportamento. Depois eu mudei. Fui percebendo que não era meu, nem tão pouco da escola, que já era do bairro. Eu falei, opa, espera lá. Então, eu mesmo vou ter que fazer a ponte entre... Como eu fiz a ponte com os alunos, fiz a ponte com os professores, e eu ainda estou no exercício de sair e me desvencilhar do projeto, e deixar que o projeto ande sozinho na comunidade. É esse o meu grande sonho. Mas essa introdução toda que eu estou fazendo é para dizer assim que os temas eles vêm de uma necessidade. Tem temas que eles são muito persuasivos, por exemplo, Copa do Mundo. Não adianta, numa Copa do Mundo, eu querer falar de Fafá de Belém. Porque Fafá de Belém é mais importante que a Copa do Mundo. Ou nesse ano, eu quero falar sobre a Pomba Branca. Não. Então, eu aproveito toda a mídia. É óbvio que os alunos vão ter mais elementos para trabalhar, vão ter mais revista para buscar informações, vão ter mais adereço, como comprar objetos ou enfeites da Copa do Mundo, e assim eles vão poder desenvolver o trabalho dele. Porque o trabalho ele consiste em quê? A festa, que acontece em novembro, mas toda a elaboração ela é feita a partir de novembro, ou de fevereiro. Fevereiro e março, a gente escolhe o tema. Quem é a gente? Professores e alunos. Professores e alunos. Tem alguns que eu impus, por uma necessidade, porque não ia ter tempo. Então, eu não tive esse tempo de falar de discussão. E as aulas já começou atrasada, e eu falei assim, a necessidade que eu fiz, então, dentro de um diagnóstico, eu achei que o tema melhor seria aquele. Que foi o Patativa do Assaré, que era centenário do Patativa do Assaré e centenário do Mestre Vitalino. Eu não poderia perder uma oportunidade dessa. Até eu perguntar ao aluno se era importante ou não, até porque ele já desconhecia Patativa do Assaré e desconhecia também quem era Mestre Vitalino. Então, eu fiz isso como uma provocação aos professores também, que também não leram, não sabiam quem era Patativa do Assaré. Passou a saber depois dessa edição do Cavalo. Então, quando a gente escolhe um tema, a escola ela mergulha nesse tema. Eu, enquanto professor, também. É óbvio que alguns outros professores também estão fazendo esse mergulho na questão temática. Exemplo, Patativa do Assaré. Eu fui para Pernambuco. Então, eu não sei se é o Cosmo, né, que conspira, mas o prêmio que eu fui receber era justamente lá. Eu falei, eu estou em Pernambuco e eu não vou visitar Assaré e não vou visitar a casa do Mestre Vitalino. Não, imagina. Eu fiquei uma semana a mais, e já que eu estava no Nordeste, então fui visitar essas pessoas. E eu conheci os filhos do Patativa do Assaré, lá,
né, no Ceará, e depois eu fui conhecer os filhos do mestre Vitalino. E eles vieram, o do filho do Patativa do Assaré veio para São Paulo e participou de um sarau que a gente fez junto com o Céu Alvarenga. Para 2010, quando a gente escolheu o Barroco ele causou uma estranheza absurda. Eu tinha que trabalhar o Barroco, e a forma para trabalhar o Barroco seria em termos de livros. O que a escola me dá são alguns livros falando sobre Aleijadinho. E esse livro significaria algumas gravuras pequenininhas, e é isso. Eu que tinha que rebolar com as outras questões. Então, como que foi o desenvolvimento do Barroco? Buscar referências, vídeo, buscar não só na questão da visualidade, mas também a questão da música barroca, buscar temas polêmicos como a religiosidade e a tolerância religiosa, que também foi algo que foi discutido bastante, através de quê? Através de cultos ecumênicos, né, de encontros, de debates. Para a pintura, a gente não tinha como fazer tela, pintura em tela, então a gente escolheu o grafite. E é impressionante como a gente dialoga. Quem vê as pinturas no pátio da escola, a gente vai ter um vídeo aqui para vocês perceberem o quanto tem de Jamaque. O quanto nós vamos absorvendo um do outro e a troca. Então, do Barroco, a gente escolheu para esse ano fazer o Índio Tupinambá. A gente tinha duas opções: ou fazia Mazzaropi, que seria lindo também, sobre o cinema, ou os índios. A gente escolheu o índio porque aí todos os outros professores se sentiram mais confortáveis com a temática. E aí uma outra coisa ocorreu. Eu falei bem assim, eu ia para Belém do Pará, nas férias agora, conheci Belém do Pará para saber o que era, que danado de Tupinambá, quais são os tupinambás que ainda tem lá, e não deu certo a viagem. Só que o Sesc Pompeia trouxe a exposição dos Irmãos Vilas Boas, que está linda, eu acho que vai até setembro, final de setembro, que está lá no Sesc Pompeia. Então, tem algumas questões que são de ordem... não sei se o termo é espiritual ou misteriosa. Então, as coisas vão abrindo, as coisas vão acontecendo de forma mágica. Né? Não é uma simples escolha. Falei, mas vai ser muito difícil trabalhar isso. Mas por que as portas vão se abrindo, vão dando esse indicativo? É por ali, ou é por aqui. E aí a gente vai seguindo. Em 2007, escolhemos, os alunos, nós fomos visitar o Memorial da América Latina. Chegando lá, os alunos se apaixonaram a parte do México. E eles ficaram encantados. Poxa, professor, a gente poderia fazer um trabalho voltado para o México. Eu falei, olha, o México, por si só, ele é gigantesco. Né? Estudar a arte mexicana é uma loucura. Eu conheço pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, que enlouquecem só em estudar a cultura mexicana. Então, vamos escolher dentro da cultura mexicana um artista. E aí surgiu a Frida Kahlo. Fizemos durante um ano inteiro trabalho. Quando eu falo um trabalho, eu estou falando um trabalho muito denso. Não é um trabalho de superfície, estética. Vamos fazer uma sobrancelha, grudar uma sobrancelha na outra e dizer que isso é Frida Kahlo. Vamos pintar um quadro e dizer que isso é releitura. Porque ocorre muito esse equívoco em sala de aula, né? Principalmente quem dá arte, diz assim, eu vou dar arte, faça uma releitura aqui de Tarsila. E aí? Que releitura que é essa? Então, com Frida Kahlo, a gente teve espetáculos, fomos a vídeos, cinema, literatura, visita a museus, provocações, dinâmicas em grupos, né? Participações de sarau. E aí, esse aprofundamento resultou em quê? Numa exposição que saiu da escola Lauro, foi para o CEL
Obviamente que existe eu como facilitador, porque eu também trabalho lá, mas o diálogo, essa ponte, existe vários céus. Né, pessoal, às vezes a gente fica muito equivocado, mas isso é facilitador porque você trabalha lá e fica fácil. Não, fica até mais difícil. Mas quando a Frida passa a gente fazer uma exposição no Céu Alvarenga, aí acontece uma outra mágica, um outro lance de ordem espiritual. De ordem espiritual é ótimo. O embaixador do México estava em visita aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e soube da exposição. Então, a esposa dele fez o doutorado em cima de Frida Kahlo. E ela resolveu vir abrir a exposição.